Bem, galera, vamos fazer a correção da avaliação de estatística da segunda unidade. Tinha uma questão lá que pedia que vocês resolvessem a seguinte pergunta. Considere a seguinte amostra aleatória das idades em anos completos dos alunos em um curso preparatório. Aí tinha as idades, 29, 27, 25, 39. De quantos alunos? De 30 pessoas. Aí o que é que ele diz aqui? Com relação a essa amostra, marque a única opção correta. Ele quer saber a média, a mediana e a moda dessas idades. Primeiro, para que vocês possam responder, qualquer assunto que envolve média, moda e mediana, você precisa colocar em rol os dados dessa pesquisa, as amostras, e nesse caso são as idades. Colocar em rol é colocar em ordem crescente. Aí eu tenho que colocar quantas idades tem 23, começando do menor para o maior. 23, depois 23, 24, 24, 24, 25. Isso é colocar em rol, é colocar em ordem crescente todas as idades, do menor até o maior. Para quê? Para que você possa identificar o termo médio, que é a mediana, é chamado de termo médio, aquele termo que está no meio dos dados. A moda é aquele número que mais se repete na amostra, e a média aritmética que você já sabe, soma todos e divide pela quantidade de, de dados. Nessa pesquisa aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Nessa pesquisa aí, nós temos 37 pessoas. 37 pessoas, as idades dessas 37. Vamos identificar quem é a mediana. A mediana, galera, é aquele termo que está ao meio. Veja, 37. Tem 37 pessoas. Se você dividir 37 em duas partes, vai ficar 18 para um lado, 18 para um outro, e vai sobrar um, né? 18 com 18, 36. E vai ter aquela pessoa que vai ser a mediana. Aquela posição que está na mediana. A mediana divide os dados ao meio. Nesse caso aqui, vai ser o 19º termo dessa progressão, ou desses dados. Então, a mediana será o 19º termo. Enquanto colocando em rol 37, do 19º para os menores terão 18 idades, do 19º até o 37 terão também 18. Então, o termo médio ou a mediana será o 19º termo. Aí eu vou analisar, ver aqui na ordem crescente quem é o 19º termo. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 19, ó. 19 parou em quem? 27.
Então, a mediana das idades é 27. Por quê? Após colocarmos ele em ordem crescente, identificamos que o 19º termo é a idade 27. Que é isso aqui, que é o 27. A moda é o termo que mais aparece. Vejam só, qual é o número que mais apareceu, a quantidade de vezes, olha. 23 apareceu 2 vezes, 24 apareceu 3, 25 apareceu 4, 26 apareceu 5 vezes, e 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 27 apareceu 6 vezes. Logo, a moda é o termo que mais se repete. A moda também será 27. Então, eu já sei o valor da mediana e da moda. E agora? Agora vamos saber quem é a minha média aritmética. Lembrando que vocês precisam entender que aqui o sinal de média aritmética em matemática é um X com um tracinhozinho aqui em cima. Nem vocês, se vocês assistiram o vídeo lá. O que significa aqui, ó? Esse é ao contrário, significa somatório. Somatório de FI, é o somatório de todos os dados. Para calcular a média aritmética, você vai ter que somar todos esses idades e dividir pela quantidade que tem de pessoas, de amostra. A quantidade dessas amostras é de 37. Então, na pesquisa, entrevistado 37 pessoas e suas respectivas idades. Então, somando todas as idades, que aqui está dizendo somatório de FI, somatório da amostra, somando todas as idades, vai dar 1072. 1072 dividido por 37 vai ser o valor da nossa média. Após dividirmos, vai chegar a média de 28,9. Então, a média é 28,9. Então, eu já tenho esses dados, vamos analisar as alternativas. Ele fala a média e a mediana são iguais a 27. Veja que realmente a média
a mediana é 27, mas a média é 28. Então, está descartada a primeira. Agora, a moda e a média das idades são 27. A moda é 27, mas a média é 28. Está descartada a segunda. A terceira opção, a mediana das idades é 27? Ok. E a média é 26,8? Não. A média é 28,9. E por último, a moda e a mediana das idades são iguais a 27? Sim. Tanto a mediana, que é o termo do meio, é 27, como a moda, que é o termo que mais se repete, são também 27. Então, a resposta era essa aqui. Tanto a moda quanto a mediana das idades seriam iguais. Tinha outra questão que falava sobre a tabela abaixo representa os dados dos balanços das operações do batalhão de polícia e sem da Polícia Militar e sem três grandes feriados nacionais do ano 2012, o valor que melhor representa a média de números diferidos de acordo com a tabela abaixo é. Aí nós temos a tabela. Agora, atenção, que ele quer saber a média dos números diferidos. Veja que na tabela nós temos os feriados, dia do trabalho, dia de finados, proclamação da República. O total de acidentes, o número total de mortes. Veja que ele só quer, diga, pode falar, só quer saber a média do número de feridos. Teve pessoas que calculou do número de acidentes e número de mortes. Ele só quer do número de feridos. E para calcular a média, como é que nós calculamos? Somamos os valores e dividindo pela quantidade da amostra. Se ele pesquisou apenas 3 feriados, então, nós temos que somar 78 com 54 com 51, 8 e 5 dá 13, vai 1. 8 e 5, 13, com 5, 18. Então, dá 183. 183 dividido pela quantidade de feriados, que vai saber a média de feridos. Então, 183 dividido por 3, ao sinal de média aritmética aí, um X com tracinhos em cima. Dá igual a 61. Era a resposta alternativa. A resposta, 61. Nessa questão, ele queria apenas a média dos números de feridos, não do número de acidentes, nem do número de mortes. Tinha outra questão que era fácil, né? Era essa daí que alguns foram considerados porque acertaram algumas. Outra coisa, vocês têm que entender que as variáveis qualitativas não podem ser medidos, enquanto as quantitativas é tudo que podemos medir. Veja só, a letra A, o número de ausência dos estudantes em um mês. Quando eu falo o número de ausência, quando eu falo número, já sei que ele está falando em contagem. Se é contagem, é quantitativa. Logo, a letra A é o 2. Na B, números de horas de produtividade entre os trabalhadores de um escritório. Muitos erraram esse aqui. Mas ele está querendo saber o número de horas de produtividade. Se eu falei o números, eu estou falando em contagem. Se é em contagem, é uma variável quantitativa. A letra B também é.
É um 2. A C, toda vez que falar números, já sabe. Quantitativa. A C, números de celulares que os membros de uma família têm em um edifício. Também quantitativa. Na D, veja que a D já é diferente. A cor do cabelo de crianças que se apresentam para uma audição musical. A cor do cabelo. Se eu falo a cor do cabelo, é uma coisa que eu posso apenas falar sobre a qualidade. É uma variável qualitativa. Na letra E, a quantidade de parafusos defeituosos. Veja que eu estou falando em quantidade. Veja, se eu estou falando em quantidade, já aparece com o nome quantitativas. É uma variável quantitativa. Letra E, quantitativa. A letra F, o número de itens respondido corretamente em um teste de aprendizado. Olha a palavra número aqui de novo. Se eu quero falar em números, eu estou falando em quantidades. Então, essa é uma variável quantitativa. É o 2 também. A G, o tempo necessário para atender uma ligação em uma central de atendimento. Vejam, ele quer saber o tempo necessário. Digamos que o tempo necessário para mim fazer uma ligação seja algo que não possa ser medido. Então, quando você vai medir o tempo para você fazer uma ligação, você não consegue medir, depende por pessoa, né? Tem pessoas que gostam de falar muito, outras não gostam. Então, o tempo necessário, ninguém sabe para você resolver um problema. Se ele tivesse falado o tempo gasto de uma ligação, mas o tempo necessário não, ninguém sabe. Cada um tem um problema diferente, né? Então, essa é uma variável qualitativa, porque vai depender das pessoas, do atendimento daquela pessoa. Não vai depender. Então, por isso que ela é uma variável qualitativa. Na H, número de cestas de um jogo de basquete. A palavra número quer dizer que a contagem de cestas é uma variável quantitativa. E, para finalizar, o I, canal de televisão preferido pelos habitantes de um conjunto residencial. Preferência qualitativa, né? A única que eu vi que é difícil foi essa aqui, ó, o tempo necessário para atender uma ligação. Então, cada pessoa tem o seu tempo necessário. Não significa que o tempo de um vai ser igual ao outro. Por isso que era ela qualitativa. Então, essa era a sequência. A2, B2, C2, D1, E2, F2, G1, H2 e I1. Aí vamos para a outra questão que fala que em uma turma com 30 alunos foram obtidas as seguintes notas de matemática. 2, 3, 4, 3, 4, 5. Veja as notas dos 30 alunos. Aí ele quer saber, calcule a média aritmética dessas notas. Determine a nota mediana da turma e obtenha a nota modal dessa tabela, que ou seja, a que mais se repete. Primeiro, temos que colocar em rol, que é em ordem crescente. Aqui é o rol. Botei em rol, que é em ordem crescente. As notas de 2. 3 alunos tiraram 2, 3 tiraram 3, 5 tiraram 4, 4 tiraram 5, 3 tiraram 6, 3 tiraram 7, 2, 8,
4, 9 e apenas 2, 10. Veja, vamos ver pela moda. A moda é o que mais se repete. Qual foi a nota mais repetida que teve mais aluno que tirou? Veja aqui, ó. 5 pessoas tiraram 4. 5 não, 6 pessoas tiraram a nota 4. Apenas 4, 5. Então, a nossa moda, a nota que mais se repete é a nota 4. Porque 6 pessoas tiraram 4 de média. É a moda. A mediana é aquela nota que está ao meio. Veja que eu tenho 30 alunos. Vai ter 15 de um lado e 15 do outro lado. O que vai acontecer agora, né? Não tem um número que esteja ao meio. Quando eu tenho, digamos, a quantidade de pessoas da pesquisa for par, eu vou ter que somar os dois que está na 15ª posição, nesse caso aqui, e o outro que está na 16ª, somar eles dois e dividir por 2, para saber o termo médio. Aí eu tenho que somar o 15º com o 16º e dividir por 2. Aí vamos, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º. Veja que o 15º é o 5. E o 16º também é o 5. Se você somar 5 mais 5 e dividir por 2, também a nossa mediana será 5. Essa é a lógica de mediana quando a quantidade de elementos for par. Soma os dois do meio e divide por 2. 5 mais 5 é 10, 10 dividido por 2, 5. Logo, a minha mediana será 5 mais 5, 10. 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, já temos os valores da moda e da mediana. Agora, vamos saber a média. A média é vocês vão ter que somar todos os elementos e dividir pela quantidade de elementos, que é quantos alunos tinha? 30. Somar todas as notas e dividir por 30. Somando todas as notas, tomando aqui. Tá 161. 161 dividido por 30 dá 5,3.
Aí vamos ver qual é a alternativa correta. A média é 5,7, a mediana é 5, realmente a mediana é 5. A moda é bimodal, é 4 e 5. Não, a moda é apenas 4. A outra pergunta, a média é 5,6, a mediana 5, a moda bimodal 4. Tem um problemazinho aqui. Sabia que tava faltando. A soma não dá 161, é 170. Tá olhando aqui no meu caderno. 170 dividido por 30, 5,6. Então, eu já tenho o valor da moda média e mediana. Aí, a média é 5. Alternativa 2, a média é 5,6. A mediana, 5. E a moda, 4. Foi a que bateu. A resposta era essa aqui. A média, 5,6. A mediana, o termo do meio, é o 5, que era o termo do meio. A moda é o que mais se repetiu, que é 4. Então, a alternativa era a segunda. Por que as outras não era correta? A média foi 5? Não, 5,6. A mediana foi 4? Não, foi 5. A moda foi 5? Não, foi 4. A média foi 6? Não, 5,6. A mediana foi 6? Não, foi 5. A moda bimodal 6? Não, a moda foi 4. Todas estão incorretas? Não. A resposta era a segunda opção, essa onde a média era 5,6, a mediana 5 e a moda era 4. Tínhamos outra questão também. Essa daqui era a mais fácil de todas. Aonde seguintes dados. Analise a tabela de distribuição de frequência abaixo, sabendo-se que F é a frequência absoluta, FAC é a frequência acumulada, frequência absoluta acumulada, FR é a frequência relativa, que é a percentual, e o FRAC é a frequência relativa percentual, que é somando. Veja que temos várias maneiras de responder. Primeiro, para saber quem é A. A é a frequência. Eu quero saber quem é a frequência. Tinha uma opção aqui, ó. Eu sei que o total de pessoas nessa pesquisa é de 200. Veja que o total dá de 200. Se eu pegar 200 menos essa quantidade de pessoas aqui, menos 159, eu sei que vai dar 41. Mas também, se vocês analisar, ó, se a minha primeira frequência vai ser o meu primeiro FAC, que é a frequência acumulada. Então, aqui vai ser o 41, porque a primeira frequência vai ser a minha primeira acumulado. 41, a minha frequência acumulada vai ser também 41. Quem é B? B, nós temos uma opção. É eu somar o 41
mais essa outra aqui, 41, que é acumulado com a segunda frequência, com 48. Quarenta e um mais 48 dá 89. Ou simplesmente, se você pegar 150 menos 61, vai dar o valor de B. Vamos saber quem é C. Então, achei o valor de B, que é 89. Porque eu somei 41 com 48, dá 89. Para saber o valor de C, que é a minha frequência relativa de cada objeto, se eu pegar 61 e dividir por 200, eu vou encontrar a minha frequência relativa. Ou simplesmente pegar o 75 e subtrair com 45, 44,5. Quando eu divido 61 por 200, eu encontro a frequência relativa. Dá 30,5. O meu C vale 30,5. Então, eu poderia encontrar dividindo 61 por 200, ou simplesmente, se eu pegasse o 75 e subtraísse com 45, eu ia encontrar o valor de C, porque ele é acumulado. Aí. E 44 somado com C dá 75. Se eu pegar 75 e subtrair com 44, eu vou encontrar C. O valor de D, que ele quer saber a frequência relativa acumulada. Se ele quer saber a frequência relativa acumulada dessa linha aqui, ó, veja que a frequência acumulada é 181. É só pegar o 181, dividir por 200. Quando eu faço isso, 181 dividido por 200, eu vou encontrar a minha frequência de 90,5 ou 0,50 de frequência relativa acumulada. Ou simplesmente fazer o seguinte: pegue o 75, some com 15,5, que refere a 31, você vai encontrar o valor de D, que nem está aqui. 75 mais 15,50 vai dar o próprio 90,50. Das alternativas lá que define, nós temos A, 41, não, A é 41, mais B é 61, não, descarta essa. A segunda, A é 48, não, A é 41, já descarta logo. A terceira alternativa, é 41, A, sim. B é 89, sim. C, 30,50, sim. E D, 9,50, correto. Então, a alternativa era que tinha 41, 89, 30,50 e 9,5. 90,50. Essa era a alternativa.
Tinha outra questão também que era fácil, que era aquela de você identificar quem era amostra, quem era população. População chamamos de P, amostra de A. Primeiro, estudantes de uma escola, do MTEC, é população amostra. Se eu falar os estudantes do Flaviano, eu estou falando que todos os estudantes, ou seja, é população. Estou falando de todos os estudantes. População. Agora, quando eu falo estudantes do terceiro ano do MTEC, veja que eu estou selecionando apenas o terceiro ano de todos os estudantes. Então, é a amostra. Já tenho PA, P e A. Agora, quando eu falo professores do estado da Bahia, quando eu falo o nome professor, eu estou falando de todos os professores. Estou falando de população. Estudante do MTEC que passaram no vestibular de 2019. Veja que eu estou selecionando de novo. Eu estou pegando uma amostra de todos os estudantes. Então, amostra de novo. E por último, professores de matemática do MTEC. Veja que eu estou selecionando apenas uma amostra de todos os professores que tem lá no MTEC. Então, amostra de novo. Então, eu vou ter P, A, P, A, A. Então, a que diz essa aqui, ó, P, A, P, A, A. Era essa alternativa que tinha como população, amostra e amostra. Tinha uma questão de média aritmética. Essa daqui era mais complexa, mas poderia ser vocês resolver. A média aritmética de 100 números é igual a 40,19. Retirando-se um desses números, a média aritmética dos 99 números restantes passará a ser 39,5. O número retirado equivale a quanto? Primeiro, para nós sabermos, a fórmula de média é dada como? Essa é x, esse pontozinho aqui é a média, eu quero saber a média, é igual somatório dos dados dividido pela quantidade de elementos. Nessa questão, ele já deu a média dos 100 números, que foi quanto? 40,19. Eu sei que a minha média é 40,19 e que esse somatório foi dividido por 100, porque foi 100 pessoas, 100 números, dividido o somatório desses 100 números, eu obtive uma média de 40,19. Agora eu tenho que saber quanto que deu esse somatório. Então, analisando aí, veja que eu tenho uma situação aqui de regra de 3. Eu não quero saber a média que ele já deu, eu quero saber o valor do somatório. Regra de 3, você multiplica cruzado. Multiplicando cruzado, eu tenho. O somatório vai ser dado por 40,19 vezes 100. Ficou fácil, né? 40,19 vezes 100 dá 4.019. Por quê? É só deslocar a vírgula para a direita duas casas, que é a quantidade de zeros que tem em 100. Então, o somatório deu 4.019. Aqui é um 9, botei foi 12. Deu 4.019. Isso tudo dividido por 100, que foi a quantidade dos 100 números que ele anotou, deu a média 40,19. Aí ele diz que esses mesmos números, retirado apenas um, deu a média de 39,5. Aí vamos usar a mesma função. A média é dada pelo somatório dos números dividido pela quantidade. Veja que agora a média foi 39,5 e a quantidade de números foi 99. E eu quero saber o somatório para eu saber
qual foi o número que foi retirado. Multiplicando em cruz, eu vou saber qual foi o somatório desses 99 números. Aí eu tenho, o somatório vai ser dado por 39,5 vezes 99. Se eu multiplicar 39,5 vezes 99, dá um número de 3.910,5. Aí eu sei que o somatório deu 3.910,5. Eu vou saber qual foi o número retirado. É só eu subtrair 4.019 menos 3.910,5. Subtraindo 4.019 menos. Vamos subtrair. Subtraindo, eu vou ter 108,5. Entendeu? Quando eu subtrair 4.019, que foi o somatório dos 100 primeiros números, subtrair pelo somatório dos 99 números, e deu 3.910, eu encontrei o número que foi retirado dessa soma, que foi 108,5. 108,5 era a nossa alternativa. Foi depois que subtraí. Encontrei o somatório dos 100 primeiros, depois fiz o somatório dos 99. Subtraindo, deu 108,5. Tínhamos outra questão aonde diz quais das variáveis abaixo é uma variável quantitativa. Aí tinha número de religiões em Banzaê. Ó, já entregou a resposta. Falou números de religiões. Essa é quantitativa. A segunda, sabores de sorvete. Sabor nós medimos na qualidade. Não é. Nível socioeconômico. Nós medimos o nível socioeconômico através de quê? Da qualidade, né? Não é quantidade. Carboidratos. Carboidratos são açúcares. Nós medimos carboidrato? Não está pedindo, não está falando de quantidade, apenas falou carboidratos. Seu esporte favorito? Também é qualidade. Então, a única variável que é quantitativa é somente o 1. Por quê? Somente a 3? A 3 não é. Somente 1 e 3? Não, porque a 3 também não é.
Todas as alternativas? Não. Nenhuma das alternativas? Então, a resposta era somente essa daqui, porque nós estamos falando com números de religiões. Nós podemos medir ela, número de religiões. Nível socioeconômico é quando a pessoa é rica, pobre ou na miséria. Nós não medimos ele. A pessoa é rica, pronto. Sobre o número de vezes que cada aluno pega no celular para tirar selfie durante a aula de matemática é dado pelo quadro abaixo. De posse das informações acima, responda. Qual a média do número de selfie por aluno durante a aula? Veja, ele quer a média de selfie por aluno. Para eu saber, eu tenho que somar a quantidade de selfie de cada aluno e dividir pela quantidade de alunos. Essa daqui era fácil. Eu ia somar 3 com 4, 3 mais 3, mais 4, mais 6, mais 5, mais 6. Então, somar todos eles, que nem está aqui, somatório dos dados de FI, dividido pela quantidade, nesse caso, de alunos, que é 20. O somatório vai dar 80. Então, somando a quantidade de vezes que os alunos tiram selfie durante a aula, dá 80. 80 dividido pelo número de alunos vai dar 4. Então, a resposta era 4 fotos. A média aritmética era 4 fotos. Tinha que somar todas as vezes e dividir pela quantidade de alunos, que era 20. A média foi 4. Para finalizar a nossa última questão, numa pesquisa foram entrevistados 10 estudantes universitários e coletados dados para as 3 variáveis a seguir. Uma variável, número de disciplinas matriculadas. Veja que tem um número. Custo total de livros para o semestre. Nós podemos medir. Forma de pagamento, à vista ou a prazo. Ele quer saber qual é a população. A maioria acertaram essa daí, mas muitos colocaram números de disciplinas. A população são quem? Os 10 estudantes, né? Os 10 estudantes universitários. Essa é a população. Então, a população são os 10 estudantes. Agora, a letra B pergunta: esta população é finita ou infinita? Veja que ela é finita, porque ele falou o número finito, que foi 10. Então, essa população é finita. A letra B. A letra C que diga. Qual é a amostra? Qual é a amostra que nós temos nessa pesquisa? As amostras já diz, ó. Número de disciplinas. Que é o X. Essa é a amostra dos 10 estudantes. A amostra é o número de disciplinas. Aí, agora, classifique as variáveis em qualitativas ou quantitativas. Primeiro, a variável X, número de disciplinas matriculadas, é quantitativa, né? Nós vamos chamar de QT, quantitativa.
porque nós podemos medir o número de disciplinas. Você pode se matricular em 1, 2, 3. Custo total de livros por semestre. Você pode medir, pode custar 10, 20. Então, também quantitativa. QT. E por último, a forma de pagamento pode ser à vista, a prazo. Nós podemos medir isso? Não. É qualitativa. QL. Então, essa era a resposta. A população, os 10 estudantes, que era finito. A amostra era o número de 10. O número de disciplinas. Então, essa é a nossa avaliação. Estava complexa? Estava, mas se vocês tivessem acessado o material, poderia ter melhorado.